Eu tenho hoje 64 anos de idade e não posso ter vergonha da minha história. E você não pode ter vergonha das suas dificuldades. Você tem que ter vergonha de matar, de roubar. Isso o meu pai sempre me ensinou que era errado e vai continuar sendo errado. Eu passo para os meus filhos, né? Então eu não posso ter vergonha da minha história. Porque em 1992 eu fui eleito vereador, fui o quarto vereador mais votado da cidade, com uma diferença de 34, 35 votos do primeiro colocado. Então, que para mim foi uma honra, um reconhecimento fantástico ao nosso trabalho. E aí surgiu a possibilidade da Salutares se associar a uma outra empresa para lançar um refrigerante, porque até então a Salutares era só água mineral. Se associou a essa empresa extraoficialmente e começou a montagem de uma fábrica de refrigerante, onde a gente começou a trabalhar para elevar a Salutares para um outro patamar. E eu acho que nós conseguimos inaugurar essa fábrica em 1994, criamos uma empresa para uma participação das Salutares e desse outro grupo. Mas eu precisava registrar algo que é muito importante que seja salientado. A Salutares, ela sempre teve uma vida bem administrada. Depois daquelas dificuldades que passou lá atrás, jamais teve qualquer tipo de problema, até essa época que começou a fazer esses investimentos. E o investimento foi um sucesso. Nós lançamos o refrigerante, e o refrigerante também fez bastante sucesso, mas nós tivemos um problema com alguns minerais da água. Então, logo no primeiro ano de produção, a Salutares teve que recolher bastante produto do mercado, porque acabou tendo algum problema de oxidação, e nós tivemos até acertar o tratamento da água, retirando todos os minerais. A gente atravessou algumas dificuldades, que lá na frente isso acabou acarretando alguns problemas. Mas nós chegamos, é importante salientar, nós chegamos a gerar 300 empregos em Paraíba do Sul, 300 empregos diretos, você está entendendo? Isso foi muito importante para a cidade. Foi um período aí que nós ficamos até 96, 97, mantendo a Salutares um nível de emprego bem razoável, estável em Paraíba do Sul. Só quem sabe o que é manter uma empresa num país com a instabilidade que o Brasil tem é quem já teve uma empresa. Você, para conhecer os problemas de um empresário, você tem que montar a sua empresa, ou então fazer gestão de empresa, com cargas tributárias abusiva, absurda, com ações governamentais totalmente fora do contexto daquilo que você imagina para a sua empresa, para o seu futuro, daquilo que você planeja. Então, são coisas que você tem que atravessar e muitas vezes não dão certo. E acabou que nesse período aí a Salutares teve realmente uma queda, e não foi a Salutares, foi essa empresa que associou as duas empresas que compunham essa sociedade, e aí teve realmente alguns problemas que foram ao longo do tempo sendo corrigidos, e que culminou com um desfecho que não era o ideal. Porque lá atrás, quando eu falei do Dr. Sérgio, que era o dono do grupo, ele veio a falecer. E depois da morte dele, ele tinha um grupo de empresas muito grande, com gestores em todas as regiões do norte e nordeste do país. E aí começou uma briga de família, de herdeiros. Isso acabou interferindo na vida da Salutares, acabou interferindo, não tem jeito. A falência da Salutares aconteceu em 2003, 2004. É bom salientar que quando da morte do Dr. Sérgio,
eu tinha deixado para trás minha parte trabalhista todinha, que eu trabalhava no grupo já desde 1978. Nas negociações eu recebi 2% das Salutares em pagamento das minhas verbas trabalhistas. Então eu acabei me tornando sócio. Acabei também tendo os mesmos problemas que todos os outros sócios tiveram. Você está entendendo? Mas é uma coisa que a gente tem que imaginar. Tem momentos em que as coisas realmente acontecem errado e você, para retomar o caminho, é muito difícil. E em 1999, meu desgaste com a diretoria já estava muito grande. Eu resolvi sair, não consegui negociar as minhas cotas, não concordava com algumas atitudes dos diretores da empresa. Era uma coisa muito difícil na época de enfrentar, porque os 2 sócios majoritários que sobravam, para vocês terem uma ideia, um era procurador do estado do Rio Grande do Norte e o outro era um juiz federal aposentado. Você imagina, há 21 anos atrás, o que é um cidadão enfrentar 2 sujeitos cascudos desses? Muito difícil, muito difícil. É tanto que ninguém em Paraíba do Sul tomou as dores das Salutares ou tentou de alguma forma ajudar a salvar as Salutares. Porque realmente era difícil, numa época dessa, bater de frente com 2 pessoas bem colocadas nesse contexto aí. Mas eu, para encerrar essa parte das Salutares, eu quero voltar à pessoa do seu Portela. Quando eu falei que ele tinha um coração enorme, ele além dessa questão todinha do Salutares Futebol Clube, do Raiz do Brocotó, ajudou através das Salutares a investir nas exposições agropecuárias. Sempre foi um cara visionário também. Ele queria muito bem de Paraíba do Sul e fez muito, tá? Era um cara que se preocupava com filantropia, com fraternidade. Hoje, você tem uma ideia, na época eu lembro que a matriz de São Pedro e São Paulo, na época do Padre Pedro, estava sendo reformada e Portela doou imagens para a igreja, que ainda hoje deve estar lá. Portela doou a forração do altar da matriz de São Pedro e São Paulo. Então tem algumas coisas que a gente precisa relatar para que as pessoas entendam. Eu tenho hoje 64 anos de idade e não posso ter vergonha da minha história. Todo mundo nesse país, todo mundo que já teve negócio, que já montou um negócio, como eu falei, já passou dificuldade. E você não pode ter vergonha das suas dificuldades. Você tem que ter vergonha de matar, de roubar. Isso o meu pai sempre me ensinou que era errado e vai continuar sendo errado. Eu passo para os meus filhos, né? Então eu não posso ter vergonha da minha história. Então a história das Salutares teve uma parte difícil que trouxe alguns prejuízos para alguns cidadãos, trabalhadores de Paraíba do Sul. Algumas ações trabalhistas foram sendo pagas. Ainda hoje tem pendência, como tem da Santa Matilde, de empresas que ficaram aí no passado, que fizeram parte e não vão deixar de ser importante ou de ter tido a sua importância na história de Paraíba do Sul e da região por conta dos seus problemas passados, né? Mas também nós não podemos esquecer o lado bom da história, entendeu? No próximo vídeo, no Fala Gonçalves, você vai conhecer os trabalhos do Gonçalves na época que foi vereador. Não pense que você está se elegendo vereador para ficar rico. Se você quer trabalhar por Paraíba do Sul, lembre-se que você vai sair daqui igual ou pior do que você está chegando. A história do empresário e gestor que viu na política uma maneira de ajudar ainda mais pessoas. Só que naquela época eu tinha um cargo muito importante em Paraíba do Sul. Eu ganhava mais na Salutares, meu salário na Salutares é maior do que o de vereador. Então, graças a Deus, eu tinha uma condição de fazer um trabalho muito legal. E eu incorporei aquilo ali.
Você pode falar com o Gonçalves via WhatsApp 99264-3391. 99264-3391.